Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. O manancial de hoje é do dia 15 de outubro de 2024 e foi inspirado na passagem bíblica que está em Efésios 4, versículo 15 ao 25, só que eu vou ler Efésios 4 inteiro, tá bom? Vamos à leitura? A unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Os procedimentos dos filhos da luz. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade.
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém, Senhor Jesus, muito obrigada pela tua santa palavra, os teus ensinamentos eternos e poderosos e maravilhosos, como sempre. Vamos então à leitura do manancial que foi inspirada nessa passagem bíblica que acabamos de ler. E o título é Apegue-se à Verdade. Quem escreveu foi a autora Erica Andrews. Abre aspas. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fecha aspas. Deus ama a verdade, pois é um atributo de seu caráter. Jesus disse, Eu sou a verdade. João 14. Versículo 6. E nos deixou o exemplo a ser seguido. A mentira, no entanto, é uma característica do diabo. Desde o princípio, Satanás não se apegou à verdade. Jesus afirmou que, quando o inimigo de nossas almas mente, abre aspas, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira, fecha aspas, João 8, versículo 44. Quem pratica a mentira assemelha-se a ele. Em um mundo onde a verdade se tornou relativa, mentir muitas vezes pode até parecer o caminho mais fácil para resolver dos simples aos mais complicados conflitos. Contudo, a realidade, como a palavra ensina, é que a mentira gera consequências profundas e não faz bem aos relacionamentos. A verdade fortalece casamentos, amizades e famílias porque expressa humildade, confiança, fidelidade. Por mais constrangedor ou difícil que seja, falar a verdade é sempre a melhor opção. Provérbios 12, versículo 6. Não hesite em ser verdadeiro por medo de perder algo ou alguém. Diga a verdade em amor. Lembre-se de que Jesus nos deixou o exemplo a ser seguido e nos mostrou que é possível falar a verdade em qualquer situação. Tenha sempre em mente que é somente a Deus quem você deve agradar, pois um dia todos nós prestaremos conta a Ele de tudo o que fazemos hoje. Que possamos desejar o mesmo que o salmista rogou, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Salmo 19, versículo 14. É a Deus quem devemos agradar em primeiro lugar. Amém, Jesus. Muito obrigada pela leitura e gravação de mais um manancial. E como sempre, o manancial nos edificando e nos alertando diariamente, né? Que nós sejamos luz na vida das pessoas por onde nós passarmos, seja o tempo que for, né? Um dia, um ano, 10, 50 anos, que sejamos luz no nosso círculo, né? Porque só devemos agradar a Deus no final, nesta vida, né? Porque no final, quem é que vai nos julgar será Ele, de acordo com as nossas obras, boas ou ruins, né? Quem tem o poder para nos julgar é Ele, e Ele tem o poder de nos salvar, para nos levar para o céu, e também tem o poder de mandar para o inferno aqueles que decidiram não ouvir a voz dele, decidiram não obedecê-lo, né? Então, que a gente lembre-se sempre disso, não importa onde estiverem, onde nós estivermos, que a gente seja sempre a luz desse mundo. E então, como só temos que prestar contas para o Senhor, que o Espírito Santo nos ajude a lembrar que devemos agradar somente a Ele, primeiramente a Ele e somente a Ele, não deixando o meio nos influenciar, que seja sempre o contrário, que nós possamos influenciar o meio em que estamos vivendo. Amém? E esse foi mais um manancial do dia 15 de outubro de 2024. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede
todo entendimento. Tenham todos um ótimo dia.